Saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu quero convidá-lo a ter um momento a sós agora com Deus. Eu sei que nós tivemos uma palavra de oração com o irmão Rubens, mas eu quero convidar agora você a ter a tua palavra de oração com o Pai, rogando que Ele fale ao teu coração, acalme o teu coração, traga para você a resposta que talvez você está ansiando ouvir por parte dEle, e depois iremos encerrar orando juntos, ok? Então ore, tenha o seu momento a sós agora com Deus. Você que está em casa, ou onde quer que esteja acompanhando pela internet, tenha também seu momento a sós com o Pai, ore, fale com Ele, apresente as suas inquietudes, aquilo que você precisa conversar com o Pai. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos e traga resposta a cada coração representado aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando uma série de mensagens no mês de junho, intitulada Ele, tratando de Jesus. E hoje nós iremos falar sobre Ele, Jesus, Ele nos garante o acesso ao Pai. Jesus nos garante o acesso ao Pai. E o texto que nós iremos estudar encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14. Quero convidar você a ler comigo João 14, 6. Alguns sabem de cor esse texto, mas quero convidá-lo a acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus está dando uma resposta a um dos seus discípulos, Tomé, sobre o verdadeiro caminho ou para onde ele vai. Jesus está falando com seus discípulos a respeito de quem Ele é e o que Ele representa. Esse texto que foi lido é uma agressão. Esse texto que foi acabado de ler e que está registrado na Bíblia é uma verdadeira afronta à sociedade pós-moderna. Esse texto não deveria ser lido e recitado em lugar nenhum, porque esse texto mostra um absolutismo, um exclusivismo. Em uma sociedade plural, onde todos são verdadeiros, esse tipo de texto jamais poderia ser pronunciado ou lido por qualquer que seja a pessoa, em qualquer ambiente. Como um homem ousa dizer
que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode apregoar-se ser a verdade. Ninguém pode dizer, eu sou a única verdade. Se Jesus tivesse falado, eu sou uma verdade, eu sou uma vida e eu sou um caminho, ele estaria atendendo os requisitos necessários para o nosso tempo. Mas pelo fato dele estar falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, usando um artigo definido, ele está nos afrontando. Ele está afrontando essa sociedade. Ele está afrontando esse mundo religioso. Ele está afrontando todos. Jesus está se colocando acima de tudo. E é inadmissível isso. É inadmissível alguém se colocar acima das outras religiões. É inadmissível alguém dizer que ele é o único caminho. É inadmissível pensar que alguém é a única verdade. Em nosso mundo, não. Essa oração introdutória que eu trago em nossa mensagem é justamente isso que nós enfrentamos na sociedade hoje. Eu creio que Jesus é o único caminho. Eu, Fernando Vargas. Eu creio que Jesus é a única verdade. E eu creio que Jesus é a única vida. Mas muitas pessoas não acreditam nisso. Não querem acreditar nisso. E têm medo de afirmar isso. Em seus dias, quando Jesus esteve no mundo em forma humana, terrena, ele viveu no mundo religioso, no mundo onde existia o judaísmo, que era uma religião, as religiões de Roma, as religiões dos povos pagãos, o sistema corrente da sua época. E Jesus, num determinado momento, ele vira para os seus discípulos, como se não lesse jornais, como se não entendesse que a sociedade constituída tem regras, tem normas, e ele se levanta e fala em alto e bom som, eu sou o caminho. Em um mundo onde existia essa pluralidade de religiões, de mecanismos para as pessoas se achegarem a Deus, quando Jesus traz para si essa prerrogativa, ele está se colocando justamente acima de qualquer outra religião. Jesus se colocou acima do judaísmo, se colocou acima das religiões e dos deuses gregos. Jesus, ao falar que Ele é a única verdade, Ele está colocando todas as religiões existentes no planeta como mentiras. Porque se Ele é a verdade, logo, todas as outras coisas são falsas. Se Ele é a verdade, todas as outras religiões são falsas. Se Jesus ele é o caminho, logo todos os caminhos são falsos. E se ele é a vida, todas as fórmulas mágicas ou qualquer outro tipo de encantamento que alguém possa imaginar para ter vida, é falso. Não tem um meio termo. Jesus não falou, olha, dentre todos os caminhos existentes, eu sou mais uma opção para você escolher. Então, Jesus, ele, ao afirmar essa verdade, ele está apontando para uma direção muito clara, que é justamente a expressão final do verso 6. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Ninguém. Ninguém. Não importa quem seja. Vivemos num mundo repleto de mecanismos para acesso. Há poucos dias atrás, houve um cyberataque mundial, onde várias empresas, várias pessoas foram vitimadas em decorrência desse cyberataque. O acesso da pessoa ao seu terminal, ao seu computador, as suas informações foram bloqueadas, tendo que ser pago uma quantia para os hackers para serem liberado o acesso. Nós vivemos num mundo onde os acessos fazem parte. Login, senha, digitais, crachá, chaves. Nós estamos acostumados com mecanismos de acesso. E ao afirmar que Jesus, o tema da mensagem, ele é o nosso acesso ao Pai, temos justamente como Jesus como o único método para nos achegarmos ao Pai, e é justamente isso que ele está falando. Mas nós vivemos num mundo religioso, num mundo onde tem o sincretismo, nós temos o catolicismo, nós temos o espiritismo, nós temos o islamismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o shintoísmo, nós temos o budismo, nós temos o ismo, depois tem o outro ismo e um monte de ismo. Como é que fica a situação? Jesus diz: eu estou acima. Percebam, porque isso é uma agressão. Para aqueles que não têm Cristo, isso é inadmissível. Nós vivemos numa sociedade de mentiras. Haja visto as empresas que trabalham para acabar com as notícias falsas, os famosos fakes. Muito dinheiro tem sido investido e muitas pessoas criam um perfil. Quando você olha para redes sociais, dependendo aquilo que você está olhando, vai te gerar um sentimento de depressão, um sentimento de fracasso. E as pessoas gostam de demonstrar através da maquiagem uma realidade que não é a verdadeira. Vivemos rodeados de enganação, mentiras. E as mentiras estão em todas as esferas, não apenas nas redes sociais, nas notícias que muitas vezes nos são comunicadas, em histórias, em gestão governamental. Haja visto também a corrupção. Nós tínhamos uma certa noção que existia uma roubalheira, mas quando começamos a ouvir os relatos da Operação Lava Jato, nós ficamos: uau, a coisa é mais séria. E o que é curioso é que pessoas, quando são apontadas, elas simplesmente dizem: eu não sei de nada, eu não sei de nada. No Brasil e no mundo não existe homem mais santo do que eu. E vocês sabem de quem eu estou falando, né? Vivemos numa geração onde a mentira, ela é aplaudida. Ganha quem mente melhor. A mentira se tornou, inclusive, um método para nós nos relacionarmos. E Jesus fala: olha, em meio a tantos contos, em meio a tantas propostas, eu sou a verdade, eu sou real, eu ensino a verdade, porque eu sou a verdade, eu procedo do Pai, o Pai que é a verdade. Vivemos também, meus irmãos, rodeado de propostas de vida, carreiras, pessoas que doam sua vida por um status, por um objeto, pessoas que se envolvem com todos os tipos de situações para ter uma vida melhor. Ela trabalha, ela estuda, ela aprende vários idiomas, ela se relaciona com pessoas dentro da sua possibilidade de crescimento. Pessoas buscam roupas, pessoas buscam status, títulos, para ter uma vida
vazia muitas vezes, que não é preenchida ou ocupada. E Jesus fala: olha, para você que está perdido, para você que está correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, eu sou a vida. Eu sou a vida que você está procurando. Eu sou a única vida, porque somente eu posso te dar a vida eterna. Não é as enganações oferecidas por outras religiões, como a aniquilação da alma, ou como a reencarnação da alma, ou como você morrer e ir para um paraíso com 10 virgens. Não. Jesus diz: eu sou a vida. E eu quero te dar essa vida, porque Jesus sabia muito bem que, por causa do pecado de Adão, nós estamos mortos, espiritualmente, estamos mortos, e o nosso futuro sem Jesus, é a perdição eterna, e às vezes nós não damos conta disso, ou nos esquecemos disso, ou quando nós aceitamos a Jesus, com o passar do tempo, nós esquecemos que Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme Pedro, ele bem pontuou para os nossos irmãos da região da Galácia, Capadócia. Nós fomos salvos das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque Ele é a vida em si mesmo. Mas qual é a grande dificuldade hoje? A grande dificuldade hoje é que nós encontramos Jesus apresentando ser a verdade, a única verdade, a verdade absoluta, o caminho absoluto, ou o único caminho, e a única vida. E quando nós entramos dentro de um contexto religioso, nós nos deparamos com a seguinte situação: queremos Jesus na nossa vida. E esse é o ponto que eu quero conversar com você a partir de agora. Nós queremos Jesus na nossa vida, mas saiba, Jesus não quer entrar na tua vida. Jesus nunca quis entrar na tua vida. Nós não encontramos Jesus falando: eu quero entrar na tua vida. Nós encontramos Jesus dizendo algo diferente: eu quero que você entre no meu reino. Eu quero que você entre no meu reino. Eu não quero entrar na tua vida, eu quero que você entre no meu reino. Consegue perceber a diferença? Quando Jesus entra na tua vida, Ele entra dentro daquele contexto que é a tua vida hoje. Sabe aquela ideia? Jesus, minha vida é uma correria, é uma vida louca. E Jesus, Ele tem que se adequar ao padrão da tua vida. Porque a tua vida é tua vida. Já viu aquela frase: meu corpo, minhas regras? Pois é uma frase verdadeira. O corpo é teu, as regras são tuas. E quando Jesus entra na tua vida, as regras continuam sendo tuas. Jesus, fica aí, porque agora o negócio é diferente. Eu vou conversar com os meus amigos aqui, vai ter uma festa, vai ter um movimento diferente. Porque Jesus entrou na tua vida. E Ele faz parte da tua vida, assim como um acessório faz parte da tua vida. Um brinco, um colar, um paletó, um relógio ou qualquer outra parte. Não, Jesus não é assim na minha vida. Jesus é a coisa mais linda, Ele é o Pai, Ele é tudo na minha vida. Avaliemos um pouco a respeito disso, se Ele é tudo na tua vida. Quando Ele coloca uma verdade como essa, esse absoluto, você acredita? Acredito, não sem sombra de dúvida. Você tem coragem de afirmar: eu sou um cristão porque através de Jesus Cristo só Ele é o único caminho? Jesus muitas vezes Ele é deixado de lado, porque Ele entrou na nossa vida. E Ele está justamente sendo conduzido pela minha vida. Mas, quando eu entro no reino de Deus, ali as regras não são as minhas regras. Prevalece o que Deus diz. Prevalece o que Deus determina. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos justamente essa verdade.
Quando Deus diz: vinde para, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Venham para o reino que eu preparei. Anunciem, o reino de Deus está entre vós. Anunciem, o reino de Deus está aqui. Deus nos chama para participarmos do reino dEle. É dentro desse reino dEle que nós desenvolvemos a nossa vida. É dentro do reino de Deus que eu tenho que me submeter às regras desse rei, e não às minhas regras. Um exemplo bem prático para entendermos a diferença. Quando nós viajamos para um outro país, vamos pensar no caso dos Estados Unidos. Você pode fazer o que você quer lá? Não pode. Por quê? Mas eu sou brasileiro, você entra com a camisa do Brasil, padrão, né? Brasileiro no aeroporto muitas vezes está aqui, camisa do Brasil, seleção brasileira, e fala: agora eu posso fazer tudo. Você pode fazer o que você quer? Não pode. Ah, mas lá no Brasil eu estacionava onde eu queria. Lá eu comia um chocolate, amassava o papel e jogava. Claro, não é você, é aquela pessoa que você já viu, né? Ah, mas lá no meu país eu posso ouvir música alta, eu posso beber cerveja na rua, eu posso fazer o que eu quero. Mas lá não. Em alguns estados não podem fazer. Por quê? Porque lá as regras são outras. Lá o que prevalece é a regra daquele país. Quando nós entramos no reino de Deus, eu não faço o que eu quero. Eu me submeto ao que Deus quer para a minha vida. E talvez seja esse o grande problema que nós temos no meio evangélico hoje. Jesus tem entrado na vida de muitas pessoas e não as pessoas terem entrado no reino dele. Talvez seja esse o grande problema que nós enfrentamos. Talvez seja essa a grande sacada que pode estar mostrando a diferença na vida de algumas pessoas, porque Jesus entrou na tua vida e você não entrou no reino dele. E por ele ter entrado na tua vida, você fez de Jesus aquilo que você faz com outras coisas na tua vida. Agora, quando você entra no reino de Deus, você fala: Pai, o que eu tenho que fazer para seguir dentro do teu reino? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me relacionar com as pessoas daquele reino. E não importa aonde eu esteja, o que vai me nortear é as regras do rei que eu sirvo, que é Jesus Cristo. O problema é que eu quero seguir uma vida livre, leve e solta. Eu sou um cristão, eu sou um evangélico, mas eu sigo a minha vida do meu jeito. Deus sabe como é que eu amo Ele. Cuidado. Cuidado. De fato, Deus sabe como você ama Ele. Mas será que você está amando de acordo com aquilo que Ele te instrui? Como é o amor? Porque o padrão de amor na Bíblia, pensando no amor ágape, é o amor sacrificial. Não é o amor que você simplesmente tem aquele sentimento: ah, eu amo chocolate. E aí usa esse mesmo sentimento para Jesus. E depois que você come um monte de chocolate, que quando você olha para o chocolate, você fala: eu amo chocolate? É, eu amo, mas não quero mais. Me empanturrei de chocolate. Quando eu entro no reino de Deus, eu me torno um propagador da verdade de Deus. O problema, meus irmãos, é que nós não queremos pagar o preço para seguir desse caminho. Nós queremos um caminho fácil, mas o caminho do nosso Senhor, o Cristo, foi a via dolorosa. O caminho do nosso Senhor e Salvador não foi as ruas de Roma, quando o imperador voltava da batalha. Não foi esse. Não foi, mas haverá um dia que vai ser. E esse dia está chegando, e quem sabe seja ainda hoje a volta de Jesus. Mas naquele dia, o caminho que Jesus percorreu foi um caminho com uma cruz. Ensanguentado, sendo escarnecido e humilhado. O caminho que ele percorreu foi o caminho que bandidos e marginais deveriam percorrer. Mas enquanto a humanidade achava, e principalmente os religiosos, que aquele caminho
Era o caminho da vitória deles. Mal sabiam eles que aquele caminho que Jesus percorreu é a nossa vitória hoje. A nossa vitória hoje é aquele caminho da via dolorosa, aonde Jesus naquela cruz morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa alegria, para o louvor e honra do nosso Senhor. E Ele nos chama justamente para participar do reino dEle. E estarmos inseridos dentro desse reino, e desfrutarmos das delícias desse reino. Em um mundo onde as pessoas não querem ter confronto, aonde você não pode dizer para uma pessoa magra, você é magra, ou uma pessoa baixa, você é baixa, porque aquela pessoa tem alta ou baixa estima. Falar que Jesus é o único caminho é passivo de processo. É passivo de você querer ser apedrejado. Mas creia, meus irmãos, Deus nos deu essa incumbência. A incumbência que Deus nos deu foi de anunciar de uma maneira racional, de uma maneira espiritual, de uma maneira humana, que somente Jesus é o Senhor. Não existe outro caminho. Os religiosos vão apresentar fórmulas, mas a fórmula é muito simples. Creia no Senhor Jesus Cristo, confesse com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Venha para o reino. Talvez Jesus faça parte da tua vida e você não entrou no reino dele. Uma das frases que eu imagino que todo crente em Jesus almeja ouvir é: venha, benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vós antes da fundação do mundo. Entre. É o que eu preparei para você. O capítulo 14 fala justamente disso. Logo no versículo 1, Jesus fala: não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Deus preparou um reino para os filhos dele, para os súditos dele. E talvez você não tenha se atentado a isso. Tenha se vendido ou aceitado outras mentiras. Bom, aquela religião tem uma coisa boa, aquela outra tem uma coisa legal, essa aqui tem uma coisa legal, essa aqui tem uma coisa legal, e faz justamente um sincretismo, mistura tudo. E fala: isso é a religião. Não caia nesse conto ou nessa cilada. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Se você não entrou no reino de Deus por intermédio de Jesus, você não vai à presença do Pai. É o que Jesus diz. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é minhas palavras, é palavras de Jesus. Mas ele é bom, ele cumpre aquela famosa trilogia: ele não rouba, não mata e é trabalhador. Eu imagino que essa pessoa tenha uma hombridade, mas se ele não tiver um encontro com Cristo, infelizmente, o destino dele é a perdição eterna. Mas isso é inadmissível, tem um monte de tranqueira na cadeia, só porque fala que agora é de Jesus vai para o céu, e aquele lá que é uma pessoa boa vai para o inferno, não tem esperança. Nós nos esquecemos de algo muito importante. Nós temos a imagem e semelhança de Deus, e por conta da imagem e semelhança de Deus, nós sempre poderemos fazer coisas boas, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas nós também não podemos nos esquecer de uma coisa muito séria, que o pecado é algo que alcançou todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus.
nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e nos esquecemos de verdades como esta. E nós nos esquecemos de algo tão simples, que essa verdade de fazer parte desse reino é gratuita e disponível a todas as pessoas que queiram recebê-la. Jesus tem prazer em nos conceder a cidadania divina. Mas compete a você querer essa cidadania para a tua vida. Compete a você querer fazer parte do reino de Deus. Quero concluir com uma pergunta. E essa é uma pergunta para você refletir e orarmos juntos. A pergunta que eu lhe faço é: você tem Jesus na sua vida ou você faz parte do reino de Deus? Você tem Jesus na sua vida e, como eu procurei explicar, é ter Jesus como um amuleto? Ou você é cidadão do reino de Deus e vive de acordo com as regras desse reino? Em qual lado você está? Você é um cidadão do reino? Você obedece às regras desse rei? Ou você tem Jesus e somente Jesus na tua vida como um amuleto? Qual é a tua resposta? Você quer refletir um pouco? Que tal agora você fazer uma avaliação da tua vida? Avalie. E talvez você, com essa avaliação, chegará à conclusão que hoje você precisa se tornar um cidadão desse reino. Mesmo tendo sido batizado, mesmo estando na igreja há muito tempo, talvez hoje você vai ter que falar: pai, eu era uma pessoa que tinha Jesus na minha vida, mas eu não tinha a cidadania do reino dos céus, aonde Jesus é meu rei e o meu Senhor. Ore, faça essa avaliação, e eu quero encerrar orando com você, intercedendo com você, que deseja nessa noite tomar uma decisão muito séria na tua vida, de se entregar a esse rei e fazer parte desse reino maravilhoso. Continue orando. E eu gostaria de encerrar orando com você, como eu disse, que hoje deseja ser um cidadão do reino de Deus. Eu gostaria de orar com você e por você. E para saber com quem eu estou orando, por quem eu vou orar, eu vou pedir a gentileza de você manifestar-se através de erguer uma mão, só para saber se há alguém que deseja, alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa noite entre nós. Deus te abençoe. Há mais alguém? Não sei se na galeria há alguém que gostaria de se tornar um cidadão do reino e não apenas alguém religioso. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de amor, que sempre nos dá oportunidades para refletirmos a respeito da vida, a respeito, meu Pai, daquilo que o Senhor faz e tem comunicado. Ao olhar para a Tua palavra e lermos esta verdade que não mudou, porque o tempo é outro, que não deixou o seu peso de valor, porque a sociedade não atribui o peso devido, nós, ó Pai, nos regozijamos, porque de fato a Tua palavra também se cumpre, aonde podemos ver que Tu eras o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Eu te peço, meu Deus, que a consciência minha e de meus irmãos, de participarmos ativamente, como súditos do Rei, vivendo dentro do reino desse Deus maravilhoso, possa nos motivar a ajustar a nossa vida àquilo que a Tua palavra revela como ideal adequado para nós vivermos nesse tempo presente. A essa querida irmã que nessa noite toma a decisão de fazer parte do Teu reino, eu rogo a Ti que o Senhor, ó Pai, preencha o coração dela com a Tua alegria e com a Tua paz, para que ela vibre, meu Deus, em participar de um reino de vitória, um reino de poder, um reino de paz, aonde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da Justiça, se faz presente hoje e eternamente. E se alguém ainda nessa noite está confuso, que Teu Santo Espírito possa produzir sobre esta vida a clareza para que ele contemple o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. E ó Pai, mais uma vez eu te agradeço, porque Tu és o nosso Redentor e o nosso Salvador. E que nós tenhamos um espírito de coragem para falarmos na autoridade constituída na Tua palavra e outorgada a nós, de declarar a esse mundo que Jesus Cristo é a única esperança e a única verdade, o único caminho e a única vida. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.